Boa noite. Com certeza nós não precisamos acreditar e muito menos viver na certeza de que as autoridades são donas do recurso público. Que aquele dinheiro que dizem que estão dando com benevolência, por piedade, para que as pessoas não passem fome, pertencem a eles. Parece até que quando eles assumem, ou contratados, ou pelas urnas, parece que algo toma conta desses senhores e senhoras que os transformam no dono do mundo. Pior ainda, não é ver que as pessoas estão passando fome e os cofres estão lotados de dinheiro todo santo dia, dos impostos pagos a cada produto que compramos. É errado pensar que os empresários, os industriais e principalmente os banqueiros que nada pagam a esse país é que geram essa renda. Quem gera renda é exatamente quem está passando fome. Pior ainda é acreditar que eles são os donos, os apontadores de quem vai ser ou não vacinado. Precisamos mudar isso urgentemente. É impossível que esses senhores, historicamente, continuem fazendo todos os atos do passado serem do presente. Para discutirmos, para tentarmos entender junto com você que nos assiste, hoje temos aqui o nosso historiador, jornalista e parceiro, Marcos Saldanha, e o nosso grande jornalista e historiador, Luiz Pedro. Boa noite, amigos. Boa noite. Como assim dizer que as pessoas estão passando fome? Será que uma estrada é mais importante do que um prato de comida? Será que uma obra pública vai sobreviver diante de tanta miséria, Luiz Pedro e Marcos Saldanha? Amigos, não são tempos fáceis, né? Já faz tempo que a gente vive o que a Lilia Schwartz tem dito, que é um excesso de passado, né? Que é o que a gente insiste em viver, essa imposição do passado sobre o presente. E a gente, ao não viver o presente, que é o agora, a gente não consegue lidar conta da realidade. Isso parece meio filosófico, mas é um problema antigo do Brasil. Enquanto a gente não encarar a nossa história de frente, o nosso presente, e não entender quem somos, a gente não vai conseguir sair. A gente não vai conseguir furar essa bolha que a gente criou e andar para frente e enxergar. Quer dizer, é a negação da miséria, é a negação da fome, é a negação dos privilégios, e ao mesmo tempo a gente faz questão de desfrutar isso tudo, né? Então eu espero que a gente entre numa encruzilhada e saia muito rápido dela, mas só vai fazer isso à medida que tiver consciência do presente, enxergar as origens disso, as atitudes que levam e reforçam a isso, para a gente passar adiante. Nunca a história foi tão importante, mas é interessante que quando eu falo da história, eu falo do presente e não desse excesso de passado que tem nos imposto a uma memória como se tivesse sido uma memória perfeita, uma memória de tudo, onde tudo era bom, uma nostalgia de algo que nunca existiu, que não é real. Em que momento se viveu aqui nesse país sem fome ou sem miséria de fato? Pode ter tido menos ou mais, mas de fato nenhuma. A gente não conseguiu enfrentar ainda esses problemas de frente, né? Então eu acho que a gente não tem como sair dele. A gente nega. Luiz, tu pensas que o grande problema da falta do dinheiro, da falta da renda, da falta da habitação, tudo é culpa da corrupção ou é a incompetência programada desses políticos? Tu que viveste o parlamento. Olha, na verdade, dinheiro há. O problema é saber para quem. Quando é para pagar bilhões para os banqueiros, quando é para pagar bilhões aos deputados e senadores do Centrão, esse dinheiro existe. Agora,
quando é para aumentar o salário mínimo, quando é para garantir dinheiro para a saúde, para a educação, né, para aquilo que é mais, vamos dizer assim, sentido pela população, aí não há dinheiro. Então, essa questão, você tem que colocar a população pobre no orçamento, né? O orçamento não pode ser feito apenas para pagar juros de dívida. Mais da metade do recurso do país vai destinado ao pagamento de dívidas. Dívidas contraídas junto aos banqueiros, e que nós temos aí diversos movimentos que pedem que seja feita uma auditoria cidadã da dívida, e isso não é feito. Então, nós precisamos, na verdade, fazer com que o povo pobre, o povo trabalhador, seja colocado dentro do orçamento. Eu sempre escuto aqui Luiz Pedro, Marcos, falar sobre essa questão e me assusta profundamente, porque de cada nota que eu olho, que a gente ganha, eu já sei que a metade já não me pertence mais. De cada anual que a gente ganha, né, eu já sei que 3 meses eu nunca nem tive acesso, porque já me levaram no imposto, fora o imposto diário, porque há esse processo. Como é que tu consegue entender esse processo de exclusão, né, da sociedade, mas pior ainda, de uma sociedade totalmente passiva, inerte? Será que nós só explodimos periodicamente nesse processo? Pois é, olha que coisa interessante, né? Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso. Se você pensa, parece que a natureza do país, né? Então os portugueses chegam aqui, e aí vão lá na mesa do rei, ele senta lá com os ministros, vamos dramatizar um pouquinho. Aí divide, passa 12 linhas. É o historiador. Né? É o historiador. Passa, né, Luísa? 12 linhas lá, as capitanias hereditárias. Aí ele pega, chama os nobres, a maioria recusa, porque a maioria já estava com o dinheiro investido, onde já era lucro garantido, que eram as Índias, o Oriente. Até que ele consegue uma nobreza de segunda classe, vamos dizer assim, que topou investir. Essa nobreza se associa à burguesia, e aí ele vem com navios, muito dinheiro e tal, aí chega no Brasil para tomar posse, aí chega para o índio. Você está vendo esse papel aqui? É que essa terra, ela é do rei, e ele me deu a posse dessa terra. Ou seja, o rei divide um território, lá em Portugal, o cara chega, toma posse desse território, e o invasor é o índio. Porque toda vez que o índio reclama da posse de terra, o índio é o vagabundo, o índio é o maconheiro, o índio é o invasor, é o preguiçoso. Então o europeu chega, que é o invasor, se apropria daquela terra, e aí o índio fica como... Agora, isso aconteceu historicamente, mas é interessante, toda vez que tem qualquer processo de invasão de terra, eu estou falando do MST, por exemplo, aí você vai dizer, mas tem vagabundo no MST, tem índio vagabundo. Ok, mas a questão é, toda vez que tem qualquer procedimento em terra, o vagabundo é o MST, o vagabundo é o índio. Aí você, e esse cara que tem a terra? Não, mas a terra é dele, a propriedade é dele. Mas essa propriedade ele conseguiu de onde? De onde veio? Não, ele comprou de alguém. E esse alguém comprou de quem? Então é interessante, eu estou dando esse exemplo do início da coisa para a gente entender como é que você forma uma sociedade patrimonialista que reivindica o privilégio. Ou seja, quem recebeu essas terras, essas capitanias? Quem o rei escolheu. Então você só precisava ser o escolhido. A minha pergunta é, de que forma isso ainda permanece na gente, inclusive em quem nunca foi elite? E que sonha ser elite, ou seja, o cara sonha ganhar numa cena, ser milionário para não trabalhar. Com a ideia de que ele não... Por quê? Porque o trabalho é uma coisa de pessoas que não são bem-sucedidas, porque a gente reivindica o privilégio. Então, assim, como é que uma sociedade dessa vai conseguir andar, evoluir, avançar, se ela não reflete esse elementar aqui? Se ela nega o racismo, a escravidão, que aí o cara pega, você pode escravizar esse cara que era o dono da terra, ele vira escravo. Aí quando o cara se revolta, não aceita o cristianismo, não aceita a submissão, ele é o selvagem, ele é o bárbaro. O Colombo, quando chegou na América, tocou o terror, vendeu várias índias como escravas sexuais, inclusive. Isso está no diário dele. Pode ler lá o diário da viagem dele que você encontra lá.
Então é engraçado como a gente compra essa narrativa. Isso me preocupa muito, por isso que eu insisti na minha primeira fala. Então essa questão dos privilégios, a questão da elite lidar com dinheiro, quer dizer, no período colonial isso acontecia, um problema mas o que eu digo é que a gente nunca parou com essa mentalidade colonial de reivindicar esses privilégios. Isso me preocupa mais do que tudo na história. A gente não ser capaz de enxergar, não é esse passado, é o presente. O que disso ainda está presente na nossa realidade que a gente não consegue, primeiro, entender, compreender, aceitar, para poder remontar isso. Um país que não discute a reforma agrária pode avançar para onde? Quer dizer, que você depõe um presidente sob a acusação de que ele faria a reforma agrária, quando em nenhum momento ele falou numa reforma ampla. O Jango não falava em reforma ampla, vou desapropriar, ele não falava, não era isso. Porque o Jango era um latifundiário. Sim, não faz o menor sentido. Getúlio. Pois é, por exemplo. Então, assim, como é que um país vai enfrentar suas mazelas se não consegue lidar com a realidade? Eu acho que existe um problema do Brasil, que é muito mais do que miopia, distopia, que é essa coisa de negação da realidade. E eu vejo o negacionismo hoje presente, mas digo, há quanto tempo nós também não negamos a realidade do país, não enfrentamos ela? Olha, eu acho que dá ainda para estender, para entender, Luiz Pedro, no próximo bloco, exatamente o porquê que o Maranhão continua sendo a terra do latifúndio, né? E da segunda escala para a população. Voltamos já já. Voltamos com os analistas hoje, aqui com o nosso amigo Marcos Saldanha, professor, jornalista, radialista, historiador. E Luiz Pedro, radialista, professor, historiador. Escritor, né? Está com um trabalho bom na sua coluna, né? Lá. Maravilhoso, contador de causos, como ninguém. Os causos do Luiz, vejam, toda segunda-feira lá na coluna parte, no Jornal Imparcial. É um sucesso. Todo mundo, inclusive Luiz, quero lhe dizer que o pessoal tem dito a mim que está muito melhor eu deixar tu fazer só a coluna, né, só o caos, do que a coluna, porque a coluna ninguém mais está. Isso me lembra o Carlos Humberto, né? O Carlos Humberto também tinha, mas antes teve um outro jornalista que tu me contaste que também. Teve, é o Sebastião Neri. Sebastião Neri. Mas o Carlos Humberto uma vez contou numa palestra que o cara chegou para ele e disse assim: rapaz, eu até gosto de ti, mas eu só leio o final da tua coluna. Sebastião Neri era do Recife? Não, Sebastião Neres era baiano. Baiano. Tanto era baiano que quando houve a ditadura, o Sebastião e mais alguns foram se refugiar lá pelo Rio de Janeiro e tal. E para sobreviver, eles inventaram um negócio lá de vender cachaça nos barriletes, nos barrizinhos lá e tal, nas praias do Rio, aí, e fizeram uma empresa, Baveca. Aí, que é Baveca? Baianos vendendo cachaça. Boa. É o Carlos, tá vendo? É o Carlos. Ele se virava. Mas Luiz, só para a gente passar uma linha aqui e fazer essa conta, se é possível fechar uma conta, o que acontece que o Maranhão continua sendo o estado, né, que mais se mata líderes rurais, que mais nós vemos os absurdos agora mesmo, esse latifundiário do Rio Grande do Sul está sendo chamado o homem do Passo Fundo, que joga veneno de avião em cima da população, que passa corrente, bota jagunço nos dias de hoje. Isso me remete à minha infância, né, à minha adolescência. Mas o que é? Olha, nós temos hoje uma fronteira agrícola que está sendo assim campeã de conflitos de terra e de grilagem, que é a área do Baixo Parnaíba, né? Então nós tivemos agora sequencialmente 2 casos, um em Buriti, que foi esse aí que você se refere, e outro em Brejo, né? Onde está havendo assim, grileiros desses grandes sojicultores que estão querendo tomar as terras de comunidades tradicionais, de comunidades que vivem há décadas nessa região, né? Então,
nós tínhamos lá nessa área, em vários municípios ali do Baixo Parnaíba, nós tínhamos antigamente as plantações de eucalipto de uma subsidiária da Suzano, que era a Paineiras, que sediada lá em Urbano Santos, e com o projeto não avançou, né? A Suzano acabou mudando o foco dela lá para a Imperatriz e para aquela região lá do Bico do Papagaio, ali na região Cidelândia, São Pedro da Água Branca, Vila Nova dos Martírios e tal. A antiga Estrada do Arroz, que de arroz hoje só tem um nome. Mas muito bem. E essas áreas foram sendo negociadas com grandes plantadores de soja, né? Agora, a gente tem informação que tem agora um que veio do Paraguai. Veja. Né? E que está também amedrontando a população, está também avançando sobre a terra de terceiros. Então, nós vivemos um período em que isso precisa ser dado um basta. Essa questão aí que o Marcos Saldanha fala, questão da reforma agrária, é uma conquista democrática. Todos os países desenvolvidos passaram por um processo de reforma agrária e outros, como aqui na América Latina, o caso do México, o caso da Bolívia, Costa Rica. Costa Rica. Então, uma série de países, né, dizer, não é uma exclusividade brasileira não se ter feito isso, mas muitos países latino-americanos fizeram isso aí. E nem é pauta comunista, diga-se de passagem, porque são países de economia capitalista que fizeram isso para poder fazer, né, a questão do equilíbrio de renda. A democratização da propriedade de terra, exatamente. Você criar mercado interno. São todas coisas que são, no final das contas, conquistas, vamos dizer assim, capitalistas, mas você insiste em ter coisas pré-capitalistas nas nossas atividades aqui no Brasil. Veja bem, nós estamos andando para trás, né? Então, durante um certo tempo, se criminalizava o que se chama de situação análoga à escravidão, né? Que muitos maranhenses passam por isso, no sudeste do país, no centro-oeste, quando são levados pelos chamados gatos, né, que são os intermediários, e que chegam lá, aquilo que que era dito para eles se transforma em fábula, se transforma em lenda, e eles vão viver a dura realidade de um sistema análogo da escravidão, né? Só não é igual porque hoje a escravidão não é uma atividade permitida no país, né? Foi abolida já no final do século XIX, mas nós temos essa situação que perdura e que agora se quer descriminalizar isso, ou seja, aquelas terras que serviram para aquilo não vão mais reverter ao patrimônio público, não vão mais ser colocadas para ser feita desapropriação, né? Ou seja, nós estamos andando para trás, inclusive nessa área da questão agrária, na questão da propriedade da terra no Brasil. Marco, deixa eu te fazer aqui uma leitura, rapidamente, da onde venho. Ou seja, eu sou de família de colonos, né, bisavô, tataravô, e que era agricultura familiar. E havia uma coisa muito interessante no sul, porque havia, de um lado, os pampas, que eram as grandes extensões, que aí estava o Goulart, estava o Getúlio, as famílias tradicionais. Os caudilhos históricos. Os caudilhos, né? Que de democrata nunca tiveram nada. E do outro lado estavam os estrangeiros, como eles chamavam, né? E a agricultura familiar era uma agricultura que era medida pelo tamanho que o braço do colono aguentava. Então era dividida as linhas
porque o cara não ia muito mais além, porque ele não ia usar aquela terra e não ia conseguir produzir. Então era muito melhor todo mundo produzir. Você acha que agora, depois que nós perdemos, né, e estamos perdendo essa cultura dos agricultores tradicionais, né, dos quilombolas, porque é uma devastação que está acontecendo, e a soja vem tomando, né? Você acha que existe possibilidade da agricultura familiar, né, sobreviver a um processo de governo, né? Você vê esse plano maior, ou é uma coisa muito de quem já está, vamos investir só de quem já está para tentar dar subsistência? Eu penso que não vai haver outra saída em algum tempo, mais cedo ou mais tarde, por uma razão. O agronegócio e a soja em especial, ela destrói o solo. 20 anos, 30 anos, no máximo aquele solo está totalmente destruído. E aí você avança para outra frente, e você avança para outra frente. Ou seja, ele é destrutivo. Então, há quem comemore, porque em um determinado local, durante uma época, compra esse trator, gera uma economia, mas aquele cara não tem uma relação com a terra. Ele vai logo, logo mudar para outra região, vai avançar para outra fronteira e vai deixar o rastro de destruição. Outra coisa é que o Brasil, ele permite determinados agrotóxicos que nenhum lugar mais do mundo é permitido, a não ser no Brasil e poucos países da América Latina. Ou seja, nós estamos pagando por uma comida e vamos morrer comendo essa comida. Há estudos que muitos adventistas que, em geral, são vegetarianos, não por obrigação, mas há uma tendência, eles estão morrendo com câncer. Muitos produtores rurais estão tendo câncer porque estão usando agrotóxicos que já deveriam estar sendo proibidos. Ou seja, é um tipo de sistema que ele não é sustentável. Então ele está gerando uma riqueza pontual e uma riqueza concentrada. Então se a gente pegar nessas cidades onde está tendo essa riqueza circula durante um tempo, mas ela circula num nicho muito específico. Ela não gera trabalho. O agronegócio ele não vai gerar trabalho para a grande população. E a questão é, entre ser empregado e ser produtor, o Brasil precisa parar para refletir. A produção precisa ser familiar, mas ela precisa ter uma estrutura para ser familiar, ela precisa ter uma logística de distribuição. A gente precisa comer melhor, a gente precisa viver melhor. Então, na verdade, a gente precisa pensar um novo modelo de organização. E eu insisto mais uma vez, em nenhum momento nós estamos falando em socialismo ou em comunismo. Nós estamos falando um novo modelo de sobrevivência, porque esse caminho que está se levando, ele é de destruição. E a gente está vendo isso. Quer dizer, um sujeito que passa uma corda numa floresta, uma corda de ferro, uma corrente, como eu vi os vídeos. Ali já foi território dos anapurus. Os anapurus foram extintos. Hoje os gamelas estão reivindicando um território. Eles estão num processo de reafirmação cultural, quer dizer. Então essas pessoas já estão ameaçadas. Essa comunidade vem ameaçada. Então a gente vem reproduzindo os mesmos erros. A lavoura de cana-de-açúcar enriqueceu determinado grupo de elite patriarcal durante um período, a gente continua reproduzindo. Já foi o café, agora é a soja. Olha como a gente vai seguindo o ciclo. Isso me preocupa. A gente não foi capaz até agora de fazer nada diferente. Essa é a grande questão, né, Luiz? Quer dizer, até hoje, em 2021, a gente não conseguiu pensar nada fora da caixa. Esse modelo ele não é novo. É a soja agora, mas já foi café, já foi a cana-de-açúcar, a gente vem no mesmo ciclo. No próximo bloco, nós vamos destrinchar um pouquinho a política local, né? Até porque nós temos que explorar Luiz Pedro e Marcos Saldanha para saber o que tem de fofoca nova aí nessa política eleitoral, já que nós vamos ter agora a primeira reunião entre os partidos junto com o governador Flávio Dino. Voltamos já já. Voltamos com os analistas, hoje com Marcos Saldanha, Luiz Pedro e toda essa equipe aqui comandada por Juninho Guará. Gente, vamos falar de política. Vamos lá. Né? Vamos falar de política partidária, até porque as intrigas, né? Primeiro vamos falar das intrigas que estão tentando fazer com toda essa vacina. Parece que aliados de um lado, aliados do outro, né, no segundo escalão tentam fazer a intriga para que a prefeitura e o governo do estado se estranhem publicamente. Mas parece que o que a gente tem observado, né, Luiz Pedro, é que o governo do estado, leia-se Flávio Dino, Lula,
do outro lado o Eduardo e o Joel, não estão afim desse confronto, não é verdade? O que há de estranho nessa relação da divisão das vacinas? Olha, eu acho que é natural. Primeira coisa, a ilha é um território só. Você sabe muito bem que nós temos aqui áreas em que um lado da rua é um município e outro lado é outro. Então, os limites são ilusórios, porque essa nossa divisão territorial não é respeitada pelo vírus. Se ele entra aqui numa rua que tem de um lado São José de Ribamar e de outro lado São Luís, não é por isso que ele vai só na casa que é de São Luís ou só na casa que é de Ribamar, né? Então precisa haver essa divisão. E essa divisão precisa ser o seguinte: nós temos hoje cerca de 1,5 milhão de pessoas aqui na ilha. Desse 1,5 milhão, né, 1,1 milhão aqui dentro de São Luís, né? Os outros quase 400 mil estão nos demais municípios. Ribamar o maior, depois Passo do Lumiar e menorzinho a Raposa. Então, a destinação das vacinas tem que ser proporcional ao tamanho das populações. Isso aí é o óbvio, e não adianta você ficar com, como dizia o programa de televisão, ficar com chorumelas. Temos que partir para, de fato, fazer isso aí de forma pacífica, ordeira e matemática. Na política é um pouquinho difícil, né? Mas, Marco, deixa eu te dizer uma coisa. Dia 31, agora é 31, né, Luiz? Está marcado para 31. 31. Vamos ter a grande primeira reunião dos senhores do poder no Maranhão. Os partidos se reúnem com o governador para começar a decidir como que vai ser conduzido. Inclusive, Luiz, até um dia desse, eu até deixei de ligar para ele, ele até me pediu para que eu ligasse a ele, o nosso secretário de Indústria e Comércio, que se lançou agora também, candidato, já era. Há 2 anos atrás eu escrevi em primeira mão que ele já era um pré-candidato, e ele confirmou isso na época. Ele colocou que seria por pesquisa, que eu não entendi muito bem a colocação, mas porque o que a gente entende é que vai ser apresentado os candidatos e o Flávio vai decidir. É mais ou menos isso, o Marcos e o Luiz Pedro? Quem é que... Pois é, eu diria que eu tenho uma preocupação maior do que essa. Claro que a gente está pensando e especulando de quem vai ser o nome, como isso vai se dar. O Flávio Dino, de fato, é um grande desafio. Eu queria só colocar uma coisa adiante, Felipe e Luiz, que me preocupa muito, que é o seguinte: o Flávio, os dois mandatos do Flávio, ele indiscutivelmente marca um processo histórico, né, de ruptura com o governo Sarney. Não necessariamente significa, e o próprio Flávio já dizia isso, que o sarneysismo iria acabar. E ele já dizia que a grande dificuldade não era vencer Sarney, era vencer o sarneyismo. Bom, em que medida a vitória do Braide representa também a vitória do sarneyismo, não do sarneysismo, do Sarney, mas dos elementos ainda, né, do que foi implantado, do que se chamou, né, a questão do Sarney, do governo, enfim, de tudo. E aí o que acontece? O Flávio termina 2 mandatos bem. Próprio opositores falam, talvez não na TV, mas já conversaram com a gente, sempre dizem, não, o governador está fazendo um bom governo, é fato, isso aqui foi correto, isso aqui foi legal. A gente vê opositores reconhecendo isso nele. Mas o que me preocupa é exatamente o que vem pela frente. Terminado o governo Flávio, quem vem para sucedê-lo? E quem vem não é só a pessoa, é o que vem para sucedê-lo. Que projeto é esse de Maranhão que vai ser pensado? Por que eu estou colocando isso? Porque nessa reunião vai ser discutido nome ou projeto com esses grupos e com essas pessoas. Então, assim, teremos um retrocesso ou teremos avanço? Vamos continuar esse projeto, porque quando eu votei no Flávio Dino, e estou declarando meu voto público aqui, nos 2 turnos, como eleitor, não como cabo eleitoral, que eu não fiz isso, mas como eleitor, eu votei na mudança.
E quero continuar votando na mudança, eu quero continuar votando em projetos de mudança, não na pessoa. Então, o que eu fico pensando é se o Flávio e o grupo estão pensando nisso. Qual é o projeto que vem para frente? Ainda teremos uma década inteira, a década começou agora em 2021, o Flávio entrega em 2022. O que temos? Temos lei de terras, temos o quê? A questão da CAEMA, da água, temos uma série de desafios, agricultura familiar, que precisam ainda evoluir. Como vai ficar isso? Né? Que projeto existem para isso? Eu gostaria de ver, já nessa reunião, essa discussão acontecendo. Porque me parece, o Luiz Pedro pode completar isso, que na época que se discutia o grupo Flávio Dino, e embora era uma mesa muito grande, você esteve comigo em alguma dessas reuniões, Felipe, eram pessoas divergentes, sim, que romperam, depois uniram, mas as pessoas discutiam dados. Eu lembro, o IEMA, uma escola de tempo integral, educação, como seria a saúde, eu lembro desse debate. Se discutia, o grupo Sarney assim, como fazer diferente? Havia um debate na mesa. Não, IDH, você lembra desse debate? Adorava quando se discutia PIB, IDH. Esse debate não pode morrer. A gente não pode desistir de melhorar o IDH. Isso me preocupa. Está em mesa isso? Pois é. Então, Luiz, até aproveitando para lembrar esse resgate, porque eu fiz parte dessa construção do plano um ano antes. Nós fomos para o interior, viajamos o Maranhão todo, escutando as pessoas, fazendo. Eu me lembro que eu fiz, sei lá quantas entrevistas, né, 300 e tantas entrevistas com pessoas que fazia circular a opinião, que tinham força dentro dos municípios. Não eram os políticos, era o padre, era o líder rural, essas pessoas que... Às vezes poucas pessoas, mas trabalhadores rurais, era muito interessante. E era interessante porque você via essas pessoas, Luiz, dizer tudo que não tinha. Exatamente. E agora o Marco traz uma coisa muito importante, porque nós não vemos um plano de governo para o que tem e para o que faltou ser trabalhado. Né? As promessas me parece que foram, na sua grande maioria, atendidas, mas o processo precisava ter sido mais amplo, né? E precisa ter continuidade. Continuidade, que é fundamental. E aí, Luiz, vai ser reunião de líderes, reunião de coronel, vai ser um café para bater fotografia, para dizer... Você que é um homem experiente na política partidária, muda alguma coisa nessa corrida eleitoral ou já está definido isso? Olha, cada vez mais eu me convenço de que não tem nada definido. Né? Por quê? Porque nós temos muitos atores e aquilo que é desejado por cada um é diferente. Então, nós temos até agora um elo, né, entre todas essas forças, que é a presença do Flávio, que primeiro se afirmou como liderança antes de ser governador, né, continuou após ter sido eleito, né, mas agora me parece que tem muitas forças que estão jogando aí não numa força mais centrípeta, mais chegada ao centro, mas em forças centrífugas. Né? Então, eu vejo com muito temor, né, essa questão, e vai precisar de muita firmeza, de muita determinação para que se chegue a um bom termo a essa questão. Mas eu acho que não há nenhuma definição. Por quê? Porque não é só a questão do Maranhão, não está sendo tratado só de nível local. Essa questão aqui de que o Flávio vai definir a sua sucessão, vai definir essa questão, isso aí está sendo discutido no nível mais alto. E o Maranhão sempre foi muito vulnerável a isso. O Maranhão sempre teve muita coisa determinada de fora para dentro, de cima para baixo. Né? Eu acredito que isso possa acontecer novamente.
Sua leitura final, meu caríssimo Marcos, estava com saudade dessa capacidade. Que bom esse papo, é bom pensar com vocês, discutir, né? Bom, eu acho que o desafio está posto, né? Muito simples, espero e desejo que nós só, e não só as forças políticas, não só o governo, que o nosso eleitorado, que os cidadãos, eles também amadureçam nesse olhar, nesse avaliar, né? Que nomes queremos, que pessoas queremos e que propostas irão apresentar para a gente. Acho que precisamos ser muito criteriosos. E outra coisa, além da majoritária, que é governo e Senado, deputados, precisamos pensar. Teremos uma Câmara Federal muito importante nos próximos anos. Então a gente costuma não considerar muito, eu chamo a atenção. Precisamos avaliar essa bancada maranhense 18, né, com uma tendência à renovação ou não. Depende da gente, vamos pensar nisso. Luiz de Pedro. Eu concordo aí com a avaliação que é feita pelo Marcos, né? Nós temos que tratar dessa questão, porque o que é que aconteceu, que eu sempre dizia o seguinte, é que nós tínhamos, na época do PT, um poder que era meio esquizofrênico, né? Era, vamos dizer assim, o executivo puxando mais para a esquerda e o legislativo cada vez mais à direita, né? Então aumentou muito o número da bancada da bala, da bancada da Bíblia, da bancada do boi, né? E isso fez com que num determinado momento houvesse uma ruptura, né? Houvesse essa ruptura. Então nós precisamos aprender com o passado para que a gente não cometa os mesmos erros. Então vamos fazer com que o nosso voto seja na mesma direção. Se a gente quer a direita, que vote da direita de cabo a rabo. Se quer a esquerda, que vote com a esquerda de cabo a rabo. Pois é. Sabe numa coisa? Mais uma vez a gente encerra uma discussão rica, né, de pessoas que viveram e entendem permanentemente todo esse processo de construção, mas, mais uma vez, nós estamos vendo a cena repetir sem a participação dos movimentos sociais, sem os sindicatos estarem presentes nessa definição de quem vai mandar em nós. Eu nem falo mais na sociedade em geral, que está tão fragilizada, mas nós precisamos ativar todos esses mecanismos sociais que existem com esses parceiros que estão hoje cuidando de dar comida para as pessoas. Não estão muito preocupados com a política. E talvez isso seja um erro. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcos. Obrigado você. Estamos sempre juntos. E amanhã estaremos aqui de volta.